Bom dia, gente linda! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Espero que vocês estejam muito bem. Estou muito bem, obrigada. O vídeo de hoje, gente, é um pedido. É um pedido simples, não é nada de muito extraordinário. Não é para vocês acessarem casa de aposta. Não, brincadeira. É algo importante, não para mim, mas para todos, como sociedade. É um pedido para com todos. Então, se você me acompanha sempre, esse pedido é para você. Se você não me acompanha e esse vídeo chegou até você, esse pedido é para você também. Gente, eu vou fazer esse pedido porque assim, eu venho observando as pessoas ao meu redor, eu venho me observando, eu venho observando as pessoas ao meu redor, pessoas que eu convivo, pessoas que eu não conheço, pessoas que eu nunca vi na minha vida, mas que eu observo, sabe? Quando a gente tá andando na rua, a gente observa, ou quando a gente tá no transporte público, que a gente fica observando as pessoas ao redor. E às vezes eu fico me questionando, será que a humanidade ainda tem jeito? Sério, gente, às vezes eu fico mesmo me questionando, será que a humanidade, ela ainda tem jeito? E E o pedido que eu tenho para vocês, gente, façam boas ações. Sejam mais educados. Sejam mais educados e façam boas ações. E eu não tô aqui falando de boas ações no sentido grandioso, tá? De fazer uma doação milionária para uma ONG, de ser voluntário, sei lá no Alasca. Não sei. Enfim, gente, não nesse sentido. Claro, se você tem condições de fazer uma doação milionária para alguma ONG, uma instituição, faça. Faça de coração. Doe, se você pode. Se você tem disponibilidade de tempo, de, enfim, vontade, se toca no seu coração, de ser voluntário, né? Se voluntariar e, não sei, ir algumas vezes na semana, fazer alguma questão voluntária ali, vá, faça. Mas o pedido de hoje não é sobre essas atitudes maiores, é sobre as atitudes pequenas. Gente, eu não é em um, nem em dois, são em alguns vários vídeos que eu falo que as coisas são detalhes. E às vezes uma pequena atitude, uma pequena boa ação, uma pequena palavra, uma pequenas coisas fazem uma grande diferença na vida de quem quer que seja. Às vezes, uma pequena atitude sua faz muita diferença na vida de alguém. Às vezes, uma pequena boa ação que você teve com alguém muda o dia daquela pessoa completamente. Então, é nessas pequenas coisas que eu peço para que vocês se atentem e façam. Porque, assim, eu vou aqui falar duas situações que aconteceram comigo para vocês entenderem mais ou menos no sentido que eu quero dizer. Mas uma das situações que eu passei, recente, as duas foram recentes, né? A primeira, tinha ido resolvendo questões na rua, tava voltando para casa e o farol tinha fechado, tava subindo a rua e tinha outras pessoas passando no meu lado, né? E aí o moço estava no carro, motorista de aplicativo. Chamou, né? Oi, moça, boa tarde, tudo bem? E aí eu fiquei, tipo, sem saber se era comigo ou se era com outra pessoa. Eu olhei assim pra ele e falei, não, é você mesmo, tudo bem? Eu falei, não, tudo bem, né? Aí ele, posso te perguntar uma coisa? Eu falei, pode. Ele virou pra mim e perguntou, você sabe modificar o destino, né, da viagem enquanto ela tá em percurso? Eu olhei pra ele e falei assim, eu acho que sim, né? Porque faz muito tempo que eu não pego, faz um tempinho que eu não pego carro por aplicativo, né? E, na verdade, faz muito tempo que eu não modifico o destino durante o percurso. Eu falei, eu acho que sim. Aí ele falou assim, não, que a moça aqui atrás
colocou o endereço errado, ela não tá conseguindo mudar. Eu falei, não, tudo bem. Aí a moça, gente, a moça, a passageira, tava já num desespero tão grande que ela tava se tremendo inteira. Ela tava, ela me mostrou o celular assim, com a mão tremendo assim. Eu, tipo, tá, tudo bem, calma, moça. Pensei comigo, tá tudo bem, moça. Não vai dar certo, né? Ela, não, porque eu coloquei esse endereço e não é esse, o endereço é tal e eu não consigo modificar. Eu falei, não, tudo bem, vamos tentar aqui. Aí eu fui, modifiquei, eu falei, você colocou esse endereço, né? Ela é. Eu falei assim, ó, você vem aqui e tal, esse endereço aqui? Ela falou, sim, é esse endereço. Eu falei, tá. Aí eu expliquei pra ela que o valor ia mudar, ela falou, não, tudo bem, pode, né? Pode confirmar. Aí eu falei, não, então tá bom, ela tá confirmada, agora o endereço mudou. Aí o motorista foi confirmando, não, aqui no aplicativo já apareceu que o endereço mudou, tal. Aí ela, nossa, moça, muito obrigada, né? Que Deus te abençoe. Eu já tava nervosa, desesperada. Eu falei, não, tá tudo certo, tá resolvido, fique em paz. Aí eles agradeceram, tal, seguiram viagem. Depois, tipo assim, logo em seguida, aí tipo, o farol já abriu, eles já saíram do carro. E logo em seguida eu pensei, poxa, eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter explicado melhor para ela o passo a passo de como modificar, caso acontecesse novamente com ela, né? E ela não ficar desesperada. Mas logo em seguida eu também pensei, poxa, mas você fez o que você pôde fazer, o que era para ter sido feito naquele momento. Tá tudo bem, né? Você ajudou a pessoa. Eu pensando comigo mesma, né? Eu falando comigo na terceira pessoa. Enfim. E pensei, não, tá tudo bem. O problema dela foi resolvido. Você fez o que você pôde fazer naquela situação. Se houver, pensei, né? Se por um acaso acontecer com ela de novo, que Deus abençoe que ela encontre alguém que possa ajudar. Ou que ela consiga lembrar e consiga mexer ali e resolver o problema. E sério, gente, eu saí daquela situação, voltando para casa, me sentindo tão bem, tão bem. Nossa, me sentindo muito bem, muito feliz por ter conseguido ajudar. E uma outra situação, eu estava voltando do curso e a bolsa de uma moça que estava sentada na cadeira do outro lado do corredor, né, do ônibus, estava aberta. E caiu, gente, o ônibus estava cheio, tá? Eu estava sentada na cadeira do corredor, a moça do outro lado, na outra cadeira do corredor. Tinha duas moças em pé, ao lado dela, virado para ela. Todas as cadeiras do ônibus estavam ocupadas. Então, assim, tinha bastante gente no ônibus. Não estava lotado, mas estava cheio. E aí, pela bolsa estar aberta, a escova de dente dela caiu. E aí eu observei, aquele momento em que eu observei, sabe? E me questionei, né? Será que a humanidade ainda tem jeito? E aí eu esperei uma atitude. Porque eu vi que a moça que estava em pé do lado dela olhou. Ela percebeu que tinha caído. Ela olhou e ela não fez nada. Gente, não fez nada. As pessoas que estavam ao redor percebeu e ninguém falou nada. Ninguém fez nada. Nossa, eu fiquei brava. Eu fiquei muito brava. Porque assim, eu já estava na intenção, mas eu parei e pensei assim, vou observar, ver se mais alguém vai ter a capacidade de avisar a moça. Ninguém. O pessoal viu e não falou. Aí eu fui, chamei a moça, falei, moça, olha, sua escova caiu. Aí ela falou assim, nossa, mas já caiu no chão, né? Eu falei, fui, peguei. Ela, não, muito obrigada, moça. De nada, imagina. E tipo, o pessoal ao redor, tipo, olhando assim. Poxa, gente, custava avisar pra moça, olha, caiu, ou então pegar, olha, moça, é seu. Gente, pequenas atitudes, não importa. Se ela ia pegar a escova de dente e tacar fogo depois, porque caiu dentro do transporte público todo sujo, né? Não era questão, não importa.
O que ela ia fazer com a escova depois? Ia pro lixo. Mas a escova era dela. A bolsa dela estava aberta. Poderia ter caído qualquer outro objeto. Custava avisar. Moça, sua bolsa tá aberta. Caiu. Sabe, não custava. Então, gente, é isso. Essas pequenas atitudes, sabe? Ai, tem a folha no cabelo de alguém. Você não conhece a pessoa, não tem problema. Avisa, olha, moça, tem uma folha no seu cabelo. Sabe? É isso, gente. É nesses detalhes que eu peço para vocês. Tenham boas ações. Tenham pequenas boas ações. Isso faz total diferença. Sabe? Sabe aquele trabalho de formiguinha? Sabe? Trabalho de formiguinha. Você vai assim, ó, um pouquinho de cada vez. E quando você percebe que tem um monte, é exatamente isso. Se cada um faz sua pequena boa ação todo dia para alguém diferente, um bom dia, uma boa tarde, um obrigada, um com licença, um por favor, olha moça, caiu, olha moço, isso é seu, olha moço, com licença. Gente, isso muda tudo, tudo. Se vocês quiserem curtir o vídeo, fica à vontade. Se quiserem deixar aqui no comentário alguma história de algo que vocês presenciaram, de algo que vocês fizeram, de alguma boa ação em que depois vocês saírem com aquele quentinho no coração, feliz por ter feito uma ação tão pequenininha, me conta aqui, eu quero muito saber, tá? Então é isso, gente, o vídeo de hoje era esse. Eu espero que vocês fiquem bem. Por favor, sejam mais educados, façam mais boas ações, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!